situações, os sinais da sua vida, mas se quando cada vez vem glória, glória, aleluia, glória, glória, aleluia, glória, glória, aleluia, vem Senhor, vem Jesus, mas chamam crentes, a batalha já soou, diz na frente do seu povo, multidão já conquistou, inimigo em retirada, seu furor já derrotou, vem Senhor, vem Jesus, glória, glória, aleluia, glória, glória, aleluia, glória, glória, aleluia, vem Senhor, vem Jesus, eis que glória refulgente sobre as nuvens descerá, e as nações os reis da terra com poder governará, com poder e santidade toda a terra regerá, vem Senhor, vem Jesus, glória, glória, aleluia, glória, glória, aleluia, glória, glória, aleluia, vem Senhor, vem Jesus. E por fim entronizado, as nações irá julgar, todos grandes e pequenos, o juiz é o que fará, e os reinos triunfantes lá no céu irão cantar, venceu o Rei Jesus. Glória, glória, aleluia, glória, glória, aleluia, glória, glória, aleluia, venceu o Rei A paz do Senhor Jesus Cristo. Boa noite. Muito bem-vindo você é muito bem-vinda. Obrigado pela sua participação. A Associação Cristã ProBem, nesta live estudando livro de Lucas. Nosso tema, conhecendo Jesus por meio dos evangelhos. Conhecendo a Jesus Cristo por meio dos evangelhos. Um trabalho, um estudo da Associação Cristã ProBem, porque fazer o bem faz bem. Boa noite, Deus abençoe, a graça e a paz. A paz do Senhor Jesus Cristo, paz de Deus. Deus seja com todos, amém. Querido Deus, em nome de Jesus, te louvamos e te agradecemos por mais esta rica oportunidade de estarmos na tua presença. Até aqui o Senhor tem nos sustentado, nós te louvamos, te agradecemos. Em nome de Jesus, dirige-nos, ensina-nos a tua palavra e mostra-nos a tua face por meio dos evangelhos, por meio do teu Espírito Santo. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Abençoa a nossa família, abençoa, Senhor, nossos entes queridos. Oh, Senhor, abençoa, Pai Santo, o Brasil, abençoa essa nação, dá sabedoria para essa governança, para esses governantes poderem nos guiar com honestidade, justiça, com sabedoria, com dignidade, Pai. Ah, Senhor, todo o poder vem de Ti, Senhor. Não permita que o Teu poder venha a ser usurpado, Pai, nas mãos dos maus. Senhor, em nome de Jesus, nós confiamos no Senhor. Abençoa Israel, abençoa os países em conflito. Pai, Maranata, vem Jesus. Precisamos de Ti, Jesus, da Tua presença, do Teu Espírito Santo. Oh, Senhor, sem Ti nada podemos fazer. Ensina-nos a Tua palavra que nós pedimos em nome de Jesus.
Amém? Amém. Muito obrigado por você estar aqui participando dessa live. Nós estamos dando continuidade ao estudo do livro de Lucas. E agora nós estaremos lendo no capítulo de número 28. Capítulo de número 4 do livro de Lucas. E estamos falando todo esse assunto de estudo com o objetivo de entender Jesus, compreender o ministério de Jesus e alinhar nosso ministério com o ministério de Cristo, porque o ministério de Jesus Cristo não é religião, ao contrário, é reino dos céus. Ele falou: venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade. Então, o reino de Deus, ele é por meio de Jesus Cristo. Ele falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém chegará ao Pai senão por mim. Ele é o centro de toda a Bíblia, o centro da nossa salvação. E ele diz: errais por não examinar as Escrituras, porque lá fala de Jesus. Em toda a Bíblia aponta para Cristo, a Bíblia é cristocêntrica e o nosso objetivo deve ser Jesus no centro. É lógico que em meio à busca cristã, nós acabamos pedindo, requerendo, orando, intercedendo, e as demais coisas ocorrem também. Mas o principal deve ser Jesus, o Cristo. E é por isso que nós estamos estudando, e já estamos aqui no livro de Lucas. E se você der continuidade nesse estudo e nos acompanhar todas as segundas, com certeza você estará fazendo um estudo bíblico, uma leitura de modo muito simples, sem teologia, sem muita técnica. Não. O próprio Espírito Santo tem que nos guiar para entendermos a mensagem da cruz, a mensagem de Jesus Cristo. O Espírito Santo, ele revela. O Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Ele é o Espírito Consolador, o Espírito da verdade. Ele é o Espírito da promessa. É ele quem Jesus prometeu que estaria conosco, né? Por meio do Espírito Santo nós temos a presença de Deus. Então o que eu quero dizer para você? Fique conosco, participe e acompanhe todas as lives. E podendo, associe-se. Seja um associado da Associação Cristã Pro Bem. Nós estamos crescendo, o trabalho está indo, ainda não como talvez nós gostaríamos, mas estamos indo, não estamos parando não. Nós vamos continuar. Cursos, convênios com faculdade, convênios com empresas, descontos e muito mais para você que é um associado. Orientação jurídica, encaminhamento médico, orientação espiritual. Então é um trabalho de associação, um trabalho de sociedade, de comunidade, e você tem que participar, muito importante você participar. Nosso CNPJ é 23 411 154 000171, esse é o nosso CNPJ. Querendo fazer doação, você também pode utilizar o Pix do próprio CNPJ. Quer se associar? Entre em contato comigo no 011 99709 3919, lá pelo WhatsApp, e lá eu estarei te oferecendo as informações necessárias e tirando tuas dúvidas. Muito bem, nós já vamos começar aqui, vamos dar continuidade ao livro de Lucas, Evangelho segundo escreveu Lucas. E eu estou aqui em todas as lives repetindo uma informação que você deve memorizar. Qual que é a informação? Nós temos 4 evangelhos. E os 4 evangelhos, cada um apontam Jesus de uma forma, descreve Jesus com uma característica. E você tem o evangelho de Mateus, ele descreve Jesus como rei, descendente da genealogia de Davi. É muito importante você saber disso, porque no livro de Mateus, Jesus vem para os judeus. Ele aponta e ele prega para os judeus. Então, todo contexto é voltado
para o mundo judaico, para a religião judaica. Vim para os meus não me receberam, mas dei poder para todos aqueles que me receberam, dei poder de serem feitos filhos de Deus. Então veja que o livro de Mateus, quando você estiver lendo, estudando, você tem que perceber que lá existe uma tendência a apontar Jesus falando para os judeus. E o destaque maior é o reino dos céus. Já o livro de Marcos, ele vai falar de Jesus como um servo, aquele que veio para servir a todos. O livro de Marcos aponta Jesus com foco nas nações, com foco nos milagres, as ações e milagres, com foco para servir e dar a sua própria vida servindo. Então, nos testemunhos e no contexto do livro de Marcos, você vai observar isso, uma característica, uma face de Cristo. E já no livro de Lucas, você vai ver Jesus como homem, um homem perfeito, da geração, filho de Maria, né? O Jesus, o rapaz que cresceu e que com uma certa idade iniciou seu ministério. Então veja que cada um dos evangelhos estará apontando para Jesus de uma forma. Isso é importante você memorizar. Lucas foi escrito para os gentios, para o resto do mundo. Então o livro de Lucas, ele tem essa característica. Ele foi escrito com destaque para os gentios. E já o livro de João é um livro mais espiritual, é um livro que fala de Jesus como uma divindade, como um Cristo divino, né? Um verbo encarnado. Quatro evangelhos, 4 formas de falar da mesma pessoa, 4 formas de descrever o caráter da mesma pessoa, o Cristo. 4 formas de descrever a sua missão, 4 formas de descrever a sua atuação na Terra. É muito interessante, por quê? Porque isso significa que, dependendo da perspectiva que cada um tem, pode-se ter uma leitura diferente até mesmo de você. Você que está pregando, você que é um cristão, terão aqueles que dirão, esse cara aí ele nem se converteu. E terão aqueles que dirão, nossa, você viu que maravilha, o fulano se converteu mesmo. E terão aqueles que vão dizer, vamos esperar para ver se ele se converteu mesmo. E terão aqueles que vão dizer, não, ele se converteu e está fazendo milagres e maravilhas. É um homem de Deus, uma mulher de Deus. Então, essa perspectiva, essa ótica, ela é muito relativa. Depende de quem, do coração e dos olhos de quem interpreta. Por isso que está escrito que os olhos da pessoa são a janela da alma. Se seus olhos são bons, sua alma é boa. Se seus olhos são maus, em que trevas então você estará? Jesus disse isso. Aí por que eu estou falando essas coisas para vocês? Porque nós estamos estudando Jesus e compreendendo que Jesus tem e atuou de forma diversificada para cada grupo. E o que mudou não foi a forma como ele agiu, mas o que mudou foi a forma como o viram, a forma como o receberam. E ele pergunta para Pedro, né? O que falam de mim? Dizem que você é Elias, outros dizem que você é João Batista. E ele fala, e você, o que você falou? O que você acha que eu sou? Aí ele fala, o senhor é filho do Deus vivo, sem ti não há salvação. Então veja, é assim que acontece. Os milagres dependem também da fé e do coração de quem está necessitado. Então nem todo mundo vai receber o milagre, é mistério de Deus, né? Mas é importante a gente conhecer as 4 faces, vamos dizer assim, de Jesus Cristo, que são os 4 evangelhos, as 4 características básicas, os 4 perfis, para a gente poder moldar, para a gente poder entender as formas que nós devemos perseguir. Nós devemos perseguir estas condutas, perseguir para praticar e sermos verdadeiramente
cristianos, cristãos. Capítulo 4 do livro de Lucas. Pegue sua Bíblia, abra sua Bíblia aí, de preferência de papel. Ah, eu não tenho. Pega seu celular, pega seu iPhone, pega seu smartphone, não tem problema. O importante é que o conteúdo está aí. Faça uma oração, nós já oramos aqui e vamos ver o que o Senhor vai nos dizer. Livro de Lucas, capítulo 4, vai falar da tentação de Jesus. Olha só que interessante. Livro de Lucas, não se esqueça que o livro de Lucas aponta Jesus como homem. Então, ele vai ser tentado. Ele vai descrever a tentação de Jesus aqui. E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. E 40 dias foi tentado pelo diabo, e naqueles dias não comeu coisa alguma, e, terminados eles, finalmente teve fome. E disse-lhe o diabo: se tu és o filho de Deus, dize a esta pedra que se transforme em pão. Olha aqui já, nós estamos buscando conhecer Jesus, mas também estamos aprendendo como que é o perfil do diabo. Importante você conhecer o teu inimigo. Ele sabia que Jesus estava sozinho, então aqui fala de um momento de vulnerabilidade da pessoa. O momento de vulnerabilidade é o momento que você se encontra só. Por isso que você tem que tomar cuidado para não ficar só. Você tem que ter uma igreja, você tem que ter pessoas, você tem que ter amigo. E a Bíblia diz que não é bom que o homem esteja só. E nem ande só. Então é importante você estar rodeado de pessoas. É importante. Mas existem momentos em que nós estaremos sós. O momento do deserto, o momento com Deus. O momento em que você está na introspecção, no momento que você está refletindo. Momento de reflexão. Momento que você está fazendo sua autoanálise. Se separando para um propósito, para alguma coisa. Esse era o momento de Jesus. Ele estava só. E o diabo aproveita a solidão de Jesus. Ele aproveita acreditando que ali era um ponto fraco. E ele aproveita também da fome de Jesus. Então veja que o diabo, ele se aproveita, ele é oportunista, porque ele quer roubar, matar e destruir. E ele está agora aqui num ambiente em que Jesus se encontra só, com fome. E ele vai oferecer para Jesus uma tentação, uma provocação. E ele diz: olha, você não é o filho de Deus? Transforma a pedra em pão. Então veja que o diabo, ele não aproveita só a fraqueza, mas ele também trabalha com aquilo que você tem de forte, para mexer com o teu orgulho. Você não é forte? Você não é o cara? Você não é filho de Deus? Então, aí, opera milagre, maravilha aí. Né? Vai ter gente que vai falar isso no seu ministério. Você não é de Deus? Por que você não ora por ele? Por que você não cura teu filho? Por que você não faz aquele morto levantar? Então, às vezes o diabo faz isso, ele nos desafia. Mas qual que seria a intenção do diabo? Desafiar, sabendo que Jesus poderia fazer o milagre. Ele sabia que ele poderia. Então, acontece que quando ele desafia, na minha interpretação aqui, agora, que me veio na cabeça, ele não está preocupado com o resultado, se vai transformar pedra em pão ou não. Ele está preocupado em entrar na mente de Jesus. O desafio gera um comando de autoridade, tipo, faz o que eu estou te pedindo. Vamos ver se é bom. Se Jesus faz, Jesus passa a obedecer ao comando dele. Mas Jesus, ele não poderia ter uma ação ou uma omissão por motivação do diabo. Ele teria que ser motivado pelo próprio Espírito Santo. Vocês estão entendendo? Fala aí, amém, eu entendi, glória a Deus. Qual é a motivação que te conduz? Qual é a motivação que te leva a servir a Deus? Qual é a motivação que te leva? É um desafio porque te desafiaram? Ou porque realmente você conhece o propósito de Deus e sabe que você está no centro da vontade de Deus? Porque aqui Jesus não tinha sentido nenhum para ele transformar a pedra em pão, porque não tinha nada a ver com o propósito de Deus na vida dele. Então, o momento de deserto, o momento em que você é confrontado, nem sempre você é obrigado a dar a resposta que o inimigo quer. Você não é obrigado a responder segundo o interesse do maligno. O diabo desafia Jesus
E se Jesus responde, ele atende à expectativa do diabo. Mas Jesus não estava ali para servir a expectativa do diabo. Ele estava ali para servir a expectativa de Deus. Ele sabia por que ele estava no deserto, ele sabia por que ele precisava ficar ali sozinho, orando e jejuando, e ele sabia até para onde ele ia. E você sabe para onde vai? Você sabe o que você está fazendo? Por que o Senhor te levantou? As nações, os lugares, a tua casa, qual o propósito de Jesus na tua vida? Você precisa ter certeza do teu perfil, do teu caráter, do teu chamado. Muito bem. E disse o diabo, desafiando: se tu és o filho de Deus, dize a esta pedra que se transforme em pão. Ué, se tu és o filho de Deus, o diabo não sabia que ele era o filho de Deus? Ele sabia, mas é um desafio, né? Transforma essa pedra em pão, faz o que eu estou te pedindo. Jesus não obedeceu. E Jesus lhe respondeu dizendo: está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Olha só, aqui é interessante que a resposta de Jesus não é uma resposta humana, é uma resposta espiritual. Embora ele estava na posição de ser humano, encarnado, mas a força que ele usa é a palavra. Está escrito. Você já deve ter ouvido o termo que a palavra de Deus é uma espada, né? Está lá em Hebreus 4, que a palavra de Deus ela é semelhante a uma espada, capaz de separar alma e espírito, uma espada de 2 gumes, apta a separar alma e espírito, juntas e medulas, e discernir as intenções do coração. Então a palavra que está escrita de Deus, ela é apta como uma espada penetrante, separa alma e espírito, separa juntas e medulas e discerne a intenção do coração. O que Jesus faz? Ele está numa guerra espiritual, aprende aí batalha espiritual, técnica de batalha espiritual. Ele está numa guerra espiritual. Deixa eu ver se eu pego alguma coisa aqui para fazer uma... Muito bem, ele está numa guerra espiritual e o inimigo está confrontando ele. Então você imagina que você está numa guerra, o inimigo vem te confrontar. Qual é a arma que você vai usar? Vai dar um soco, vai dar um tiro? Jesus usou a espada. A espada, ele usou uma espada, a palavra. Interessante que a espada, ela é afiada, mas quando você impõe uma espada na guerra, a espada ela condiciona uma distância entre você e o inimigo. Quando você aponta uma espada para o teu inimigo se limita a não avançar, ele não consegue te tocar, porque se ele te tocar ele vai ser furado. Então, o escudo protege, mas a espada também protege. Só que o escudo protege defendendo e a espada protege atacando. É o poder de Deus entrando e penetrando. Jesus se utilizou do poder de Deus para combater o mal. Então você muitas vezes vai precisar usar numa batalha espiritual o poder de Deus. Você vai ter que usar o poder de Deus. Então, quando Jesus fala nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra, por quê? Porque a palavra é pão, é alimento, a palavra é vida. E é muito importante você alimentar o teu espírito com a palavra do Senhor. É isso que Jesus está falando, que ele não precisava de comer pão, ele precisava de comer a palavra. Isso aí distanciou o diabo dele, colocou um limite entre ele e o diabo. Bom, quando você está no mundo e muitas vezes alguém pode estar te oferecendo alguma vantagem, alguma sedução, né, alguma oferta indecente, e você como vai agir? Você vai usar a palavra, você vai dizer, olha, eu sou crente, eu não posso, o Senhor tem uma promessa na minha vida, eu não necessito disso, na verdade o que me alimenta é a palavra, é o meu chamado, e você vai falando de Deus ali, vai falando do amor de Deus para a pessoa,
enfraquece o inimigo. Então Jesus usou a palavra, então você pode usar também a palavra de Deus para se defender. Aí eu aprendi, né, a usar, por exemplo, uma palavra assim: sangue de Jesus tem poder. Então, muitas vezes quando você está numa batalha espiritual, algo muito forte, você clama pelo sangue de Jesus. O sangue de Jesus tem poder para anular todo o mal aqui agora. Então você está clamando pelo poder do sangue. Aqui ele clamou pelo poder da palavra, dizendo que nem só de pão, mas de toda a palavra. Eu posso clamar pelo poder do sangue de Jesus. Eu também posso clamar pelo poder do nome sobre todo nome. Então, pelo nome de Jesus eu declaro, em nome do Senhor Jesus, porque ele é o nome sobre todo nome. Ele é o nome que vence, ele é o nome que tem poder. O nome dele precisa ser honrado, porque ele venceu a guerra e ele venceu a morte. E ele disse: tem bom ânimo, eu venci o mundo. No mundo terão as aflições, mas eu venci. Está consumado. Então olha como tem tanta coisa para a gente poder extrair de uma leitura simples. Bate-papo aqui, não existe nenhum estudo teológico, mas um bate-papo, leitura de Bíblia. E vamos refletindo, vamos falando, e Deus vai falando pelo Espírito Santo. E eu tenho certeza que se você está recebendo essa palavra, ela vai mudar a sua vida. Porque a palavra é igual uma espada de 2 gumes que está pronta para separar alma e espírito, juntas e medulas, e discernir a intenção do seu coração. Então, com certeza, você vai se encontrar e vai encontrar respostas para a sua luta, para o seu chamado, para você ter uma personalidade, um caráter cristão. Porque nós estamos aqui com o tema Conhecendo Jesus por meio dos Evangelhos, né? Continuando, capítulo 4, livro de Lucas, versículo 5. E o diabo, levando-o a um alto monte, mostrou-lhe um momento de tempo. Num momento de tempo, todos os reinos do mundo. Olha, Jesus, ele permitiu que o diabo o levasse. Aqui, Jesus se permite ser tentado. Ele se deixa, ele se permite. Ele entende que faz parte. Faz parte. Tem coisa na vida, tem sofrimento, tem provocação, que faz parte do teu chamado. É para você fortalecer, é para você ficar firme ali, você ser provado e aprovado. Não tem como evitar, mas você tem que ter consciência do que você está vivendo, né? Não pode também se expor a riscos desnecessários. O Espírito Santo tem que te guiar. E aí, num momento de tempo, então é como se tivesse um lapso temporal ali, e o diabo abrisse um portal e mostrasse para ele os reinos do mundo. Uai, o diabo tinha esse poder? Olha o poder do diabo, hein? Ele te mostra, ele abre a visão para você enxergar o que ele quer te dar, o que ele quer te oferecer, para corromper o teu coração, para corromper o meu coração. E ele pode fazer isso também porque Deus deu autoridade para o diabo reinar por um período, para ele poder governar e tentar o homem, para que a gente pudesse escolher entre a árvore da vida e a árvore da ciência do bem e do mal. Na verdade, é como se nós estivéssemos ainda no Éden e o diabo estivesse nos oferecendo a maçã. E agora você tem a oportunidade de escolher a maçã ou a árvore da vida, que é Cristo. Então é uma oportunidade de você hoje viver o mesmo momento que viveu Adão e Eva. E ao invés de dizer, Eva errou, Adão errou. Então agora qual vai ser a tua resposta? Vai ser a árvore do conhecimento do bem, da ciência do bem e do mal? Ou vai ser a árvore da vida, que é Jesus Cristo? Vai servir a Deus ou vai servir ao mundo? E disse-lhe o diabo, dar-te-ei todo este poder e sua glória, porque a mim me foi entregue e dou a quem quero. Olha, aqui, vou falar a verdade para vocês. Eu sou muito empreendedor, gosto muito de negócio, gosto de empreender, gosto de negociar, gosto de montar empresa. Pensa num cara que gosta de ficar inventando moda, ficar criando coisa para fazer, em termos de negócio, de empreendedorismo, gosto.
gosto de investir, gosto de vender, comprar, negociar. Eu ver uma oportunidade, eu já começo a dar coceira. Mas eu tenho percebido que o diabo, ele às vezes oferece oportunidades para a gente, assim como fez para Jesus. Olha, eu posso te dar o reino, eu posso te dar o mundo. Porque quando ele oferece as coisas do mundo, ele nos prende no mundo. E quando muitas vezes a gente fica preso a muitas operações de negócios, empreendedorismo, a gente acaba gastando uma energia maior e não cumprindo o chamado de Deus. Então é uma forma de corrupção, uma de prostituição, porque a gente acaba se prostituindo por conta dos benefícios que o mundo oferece para a gente. Uma casa melhor, um carro, uma piscina, um carro de luxo. E às vezes você já tem um carro, você já tem uma vida boa, você está comendo, está vivendo, mas vem essa tentação demais. Para quê? Se nós não vamos ficar aqui, nós vamos para o céu. Nós não temos que construir riqueza aqui. Agora, eu não estou falando que você não tem que ser empreendedor, ou que Deus pode ser que tenha um chamado na tua vida para você ganhar dinheiro e investir no reino dos céus. Mas não pode, o que não pode acontecer é nós sermos roubados. Isso é que é o perigo. E aí me dá um temor tão grande, e às vezes eu prefiro até perder alguns negócios, deixar de fazer e continuar aqui fazendo aquilo que eu acredito que é a vontade de Deus. Isso é a minha opinião, né? Você tem o direito, o livre-arbítrio de pensar como você quer. Mas pega aqui essa passagem do diabo dizendo para Jesus, olha, posso te dar tudo isso, né? Posso dar tudo isso aqui para você. Às vezes, né, vem uma grande oportunidade de emprego para um empresário e, olha, eu vou te dar a diretoria da empresa, você vai viajar, você vai fazer, vai acontecer. É muito bonito, né? Mas a pessoa não tem mais tempo para nada. E disse o diabo, dar-te-ei todo este poder e a sua glória. Olha aí. Então tem gente que também busca glória. Tem gente, cuidado com a glória. Cuidado com a glória. Cuidado com alguém falar, você é o cara, você é papá. Cuidado. Quando alguém vem elogiar uma pregação, a primeira coisa que eu falo é glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Não, você prega bem, glória a Deus. Você ganhou uma causa ali, né? Pô, que legal, você é bom. Glória a Deus, glória a Deus. Cuidado que o diabo quer dar glória para o homem. A glória não é minha. Todo poder vem do céu e Deus é que nos dá, né? Todo poder. Então cuidado com a glória. Porque a mim me foi entregue e dou a quem quero. Foi entregue para ele. Então ele pode dar para a gente. Portanto, se tu adorares, tudo será seu. Cuidado. Cuidado. Aqui tem uma coisa. Se tu me adorares, a primeira impressão que a gente tem é assim. Mas eu não adoro o diabo. Cuidado. Você pode adorar o diabo indiretamente. Porque você o adora quando você recebe aquilo que vem na mão dele. Você o adora. Você o adora quando você adora coisas do mundo. Eu adoro ficar na piscina. Eu adoro... Estou dando exemplo, lógico, para você poder meditar. Eu adoro aquela casa da praia que eu comprei. Né? A gente pode ter a casa, pode ter a piscina, pode ter o carro, mas não coloque adoração. A Bíblia fala que a sua riqueza está onde está o seu coração. E o seu coração está na sua riqueza. Fala de adoração. Adoração é coração. Então, o diabo está oferecendo aqui uma adoração de uma forma de troca. Eu vou te dar tudo se tu me adorares. Então, mas vamos ver o que Jesus vai falar, né? E Jesus respondendo disse, vai-te para trás de mim, Satanás, porque está escrito, olha a espada de novo, olha a espada de novo, adorarás o Senhor teu Deus, só a Ele servirás. Então aqui você vê que a adoração se estende ao servir.
A adoração se estende ao servir. Então, eu associo a adoração pelo servir. Quem você serve? Quem você adora. Quem você está servindo? Qual o propósito você está servindo? Nós precisamos ter essa expertise. Vai pegando o seu copo com água aí, já vai separando. Daqui a pouco nós estaremos orando pela água. O poder de Deus opera na água. E você pode ser curado em nome de Jesus. Para trás, Satanás, ele poderia... Eu vejo às vezes alguns crentes, cão dos infernos, Satanás, febre do rato, não sei o quê. Calma, você não precisa xingar. Você não é demônio para xingar. Cuidado. Você pode, no contra-ataque, cometer um erro estratégico. Cuidado com o que sai do teu coração. Jesus não xingou no diabo. Ele não ofendeu o diabo. Jesus é Lorde, filho. Quem é Lorde não vai ter palavras de baixo calão. Então você tem que se posicionar como nobre, nobreza. O nobre trata com nobreza. Mas é o diabo. Usa a palavra. Você não precisa xingar. Você não precisa ofender. Sai para trás, porque está escrito. Acabou, filho. Sai e nunca mais volte. O demônio entrou no corpo da pessoa. Você vai expulsar. Demônio miserável, você quer... Não precisa disso tudo. Não precisa. Você é Lorde, você é nobre. Com classe, com segurança, com fé, com autoridade no nome, sobre todo nome. Satanás, em nome de Jesus... Não judia desse corpo. Põe as mãos para trás, fica de joelho agora, em nome de Jesus. Agora. Ele tem que obedecer, porque é o nome de Jesus. Não precisa xingar. É o nome de Jesus que tem poder. É a autoridade da morte no madeiro. Aí ele luta, ele vai dizendo, não vou. Você fala, você vai, porque o Senhor Jesus morreu na cruz. E ele tem autoridade, e eu exerço aqui a autoridade do nome dele. Agora, e você vai pegar todas as coisas que você colocou nessa pessoa, doença, vai pegar todos os seus demônios, pega tudo agora, em nome de Jesus, você vai para o abismo para nunca mais voltar, só agora, em nome de Jesus. E já manda para o abismo. Eu não fico mandando. Sai. Não, sai para onde? Não, sai do corpo. Aí pula para outro lugar. Não, sai daí agora. Libera ele. Ele libera, mas ele vai para outro lado. E você tem que dar o destino. Sai, vai para o abismo para nunca mais voltar. Autoridade. Só isso. Ou então você chega, amarra. Amarra o valente. Eu já te amarro agora em nome de Jesus. Primeiro você amarra. Imobiliza. Não vai fazer mal. Aí depois você... Após você ter imobilizado o valente, você vai mandar, e aí o Espírito Santo também vai te dar o discernimento espiritual daquilo que você tem que falar, daquilo que você tem que tratar ali na hora. O Espírito Santo vai te dar o discernimento. Por que eu estou falando isso? Porque Jesus aqui, ele se encontra num momento de uma batalha espiritual, onde ele está face a face com Satanás. Aqui Jesus não manda para o abismo, não manda para lugar nenhum. Por quê? Porque era o próprio Satanás e ele tinha autoridade para estar ali. Então, mas Jesus só mandou ele sair de mim, sair para trás de mim, não vem na minha direção. Se vier, vai ser ruim. Cumpre a tua função aí que eu vou cumprir o meu chamado aqui. Porque se analisar, o diabo tem que cumprir a função dele também. Ele está aí, ele veio para roubar, matar e destruir. Então ele vai ter que matar, roubar e destruir, porque Deus deixou ele para matar, roubar e destruir. Aí, ele está certo de fazer o que ele tem que fazer. E eu tenho que fazer o que eu tenho que fazer. O que é? Libertação em nome de Jesus. Trazer alegria aos tristes de coração, quebrar as correntes, libertar os algemados, que é a função de Jesus. E de pregar o evangelho a toda criatura, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aquele que crer e for batizado será salvo, aquele que não crer já está condenado. Expulsando todos os demônios, curando os enfermos, né?
E tudo isso aí, os sinais seguirão os que creem. Essa é a nossa função. Cumpre a tua função. Amém? E vamos dar continuidade. Porque está escrito, mandará... Não, vamos lá. Levou-o também a Jerusalém. O diabo agora ele tinha levado para o monte, agora vai levar para Jerusalém. E pô-lo sobre um pináculo do templo e disse-lhe: se tu és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo. Olha, quantas pessoas já não pularam aí, se suicidaram porque o diabo entrou na cabeça da pessoa e falou: pula, vem para cá. Se não acontecer nada com você não, Deus está com você. Confundiu a cabecinha da pessoa, entrou na mente da pessoa e a pessoa pula. Cuidado, você não tem que atender desafio de ninguém. Você tem que cumprir a missão de Deus, expulsar demônio, curar enfermo e pregar o reino de Deus. Só isso. O resto, filho, não tem que fazer. Porque está escrito, mandará os seus anjos acerca de ti, que te guardem e que te sustenham nas mãos, para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. Olha, aqui tem um segredinho espiritual também. Os anjos são auxiliadores. Os anjos, eles estão para nos servir. Então Jesus tinha os anjos, ele poderia usar. O que não cabia era ele usar agora. Satanás está desafiando para usar no momento errado. É aí que está a chave. Não é que Jesus não tinha poder de usar os anjos, é que ele não precisava usar aqui, obedecer o comando do diabo. Ele tem que obedecer o comando do Espírito de Deus. Mas você tem comando sobre os anjos. Você pode mandar os anjos te ajudarem. Você pode mandar um anjo acampar num leito de um lugar lá e ajudar a ministrar na vida de uma pessoa. Ô anjo do Senhor, anjo, vai agora ao encontro do anjo ajudador, vai agora ao encontro de fulano de tal, em tal lugar assim, e ministra no coração dele, opera milagres lá, liberta ele, expulsa os demônios que estão lá agora, me ajuda nessa missão para salvar aquela alma. Você está pedindo auxílio dos anjos, né? Porque algumas atribuições nós não temos, estrutura, natureza para combater. Alguns entes, algumas criaturas, vamos dizer assim, de outra natureza espiritual, nós não vamos ter natureza para combater de frente. Então você vai precisar da palavra, você vai precisar da oração, você vai precisar do jejum e vai precisar dos anjos, dos arcanjos também, como força, como instrumento na batalha espiritual. E Jesus respondendo disse-lhe: dito está, não tentarás ao Senhor teu Deus. E acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se dele por algum tempo. Olha, por algum tempo, quer dizer, ele está ao derredor. Ele está ao derredor. Ele não some, ele está ao derredor. Ele e seus auxiliadores, né? Porque o mundo das trevas é bem organizado. Eles têm, hierarquicamente, eles têm estrutura dos demônios para cada função. Então, porque o diabo ele não é onipresente. Ele não é onipresente. Onipresença é um atributo de Deus. Onipresença, onisciência é atributo de Deus. Onipotência, atributo de Deus. Como ele não tem os atributos divinos, então ele cria uma estrutura para suprir a falta dele. Então ele tem a hierarquia dos demônios. E a hierarquia dos demônios, ela foi copiada pela hierarquia do céu. Então tudo que é de baixo é muito parecido com o que é de cima, em termos de organização. E tem o demônio da opressão, tem o demônio da bebida, tem o demônio do sexo, tem o demônio da confusão, da morte, o espírito da morte. Tem o espírito da morte e tem o demônio da morte, que ele vem causar a morte. Existe o demônio especialista em travar finanças, então cada um tem uma especialidade. E eles se comunicam entre si, né? Eles têm uma capacidade de locomoção muito veloz, muito interespacial, né? Vamos dizer assim, meio que quântico, porque eles estão numa outra dimensão espiritual. Então a locomoção deles é muito rápida, a comunicação é muito rápida, então eles conseguem realmente passar uma informação
de uma forma que parece que o outro já sabia, mas não é, é uma comunicação mesmo. Esse tipo de comunicação, ela também é possível para nós, pela nossa alma, pela nossa inteligência. E agora pela descoberta aí da energia quântica, eles já estão conseguindo fazer experimentos que comprovam aí a questão do observador, a questão daquilo que você pensa que uma pessoa que está conectada com você em algum lugar, ela também pode pensar ao mesmo tempo. Uma ação sua aqui, provocada aqui, pode gerar uma reação de alguém que está ligado com você em outro lugar, espaço, em tempo diferente, né? Por conta que nós estamos no mundo interligados e não percebemos. Aqui a conexão é no ar, está todo mundo conectado, né? Como se fosse uma grande rede de wireless, uma grande rede de Wi-Fi. Uma consciência comum, uma consciência cósmica. Você está entendendo isso que eu estou falando? Olha, amém. Tomara que você entenda que essa linguagem aqui que eu estou usando não é uma linguagem muito utilizada na religiosidade, é uma linguagem utilizada um pouco fora da religião. Mas está em tempo da gente começar a usar essa linguagem, porque o mundo está mudando e agora as crianças, o futuro, agora eles vão precisar entender numa outra linguagem, não numa linguagem religiosa, mas numa linguagem científica. Que o mundo espiritual, na verdade, é um mundo científico. A ciência nada mais é do que a explicação daquilo que não se via. Enquanto não se via, a gente falava que era espectro. Isso é espiritual, porque eu não enxergo. Mas quando ele consegue um aparelho que traduz e revela, e eu compreendo, não quer dizer que mudou a espiritualidade, ele só ficou revelado. A ciência só revela, ela só explica numa linguagem fácil de compreensão. Mas para mim, tanto ciência quanto o mundo espiritual é a mesma coisa, em linguagem diferente. Um está numa linguagem oculta, não visível, não compreensível, no mundo, numa dimensão diferente, e a outra já está materializada no nosso mundo, no nosso universo material, físico. Por isso que Jesus é o Verbo e o Verbo se fez carne. Então ele sai do mundo físico, do mundo espiritual, do mundo da energia, do mundo de Deus. No princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada que foi feito se fez. O Verbo se fez carne, precisou encarnar em Maria. Quando ele é, digamos assim, gerado ali em Maria, é a encarnação do milagre. É a mesma coisa, só que agora numa matéria, né? Bom, espero que você tenha gostado, já estamos chegando ao final da live. Estamos estudando o livro de Lucas, capítulo de número 4, falando de Jesus Cristo, conhecendo o perfil de Jesus, quem é Jesus, o caráter dele, segundo os evangelhos, como os evangelhos apresentam Jesus. Então, essa é a nossa ideia, né? Principal, mostrar Jesus por meio de um estudo dos evangelhos. Nosso objetivo é que você compreenda, entenda melhor o perfil, o caráter, o chamado de Jesus, para que você possa aplicar na sua vida prática, fazer, executar. Por quê? Se você só conhecer, muito bom, mas você ainda está na dimensão, não tem vida. Você só conhece, estudou, puta do cabeção, inteligente pra caramba, mas não salvou uma alma, não ganhou uma vida, não curou um enfermo. Que graça tem? É como se você soubesse, como se você tivesse feito um estudo sobre culinária e conhecesse todas as proteínas, os minerais, os alimentos, e olhasse para aquilo ali e falasse, nossa, que lindo, os minerais, porque tem ferro, tem carboidrato, tem não sei o quê, e você morrer de fome porque você não come. Você morre de fome porque você não come. Então não adianta conhecer sem comer. Você tem que conhecer e comer. Então a fé sem ação é morta. A fé sem ação é morta. Por isso que a Bíblia, ela nos exorta a
vivermos a fé. Como é que eu vivo a fé? Eu pratico a fé. Como é que eu vivo o cristianismo? Ah, eu sou cristão, eu sou evangélico. Você é evangélico, meu? Para de ser evangélico, vai ser cristão. Vai viver o cristianismo, vai pregar, vai abraçar, vai na biqueira, vai dar comida para os pobres. Prega a palavra, né? E alimenta. Mas na última hora da vida, eles não mais te satisfarão. Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Por acaso tu riste, ó amigo, quando ouviste falar de Jesus? Mas somente Jesus pode dar-te salvação pela morte na cruz. Meu amigo. Olha, eu quero agradecer a você que participou, que veio aqui na live, que está nos ajudando, né? Compartilha, dá o teu joinha aí. É muito importante a tua presença aqui. Obrigado pela sua participação. Eu vou falar os nomes que eu estou vendo aqui, como sempre, eu não consigo ver todas as pessoas. Tem pessoas que ficam, não sei por que o Facebook não mostra todo mundo. Mas eu estou vendo aqui, ó, Ideal Despachante. É o Daniel, lá do Guarujá. Ô, Daniel, bênção do Senhor. Feliz lá pelo teu batismo, conhecer a tua esposa, teu filho, tua tia. Deus abençoe o seu ministério, continue te dando graça e proteção. Glória a Deus, Daniel. Fiquei feliz pelo seu batismo. Neide Isabel de Amorim também está aqui nos acompanhando com a família, sempre nos prestigiando, que faz parte da associação. Neide Isabel de Amorim, obrigado pela sua participação. E aí nós temos também a Leonice, Graça e Paz, a Leonice Fernandes. É isso mesmo? Deus abençoe. Obrigado, Leonice, pela tua participação. Estaremos orando já por todos vocês também. Pega seu copo com água, nós estaremos orando pela água. Vai ser uma bênção. A água que cura por meio do poder de Jesus. Jesus Xavier Bejarano, hermano, como está, meu hermano? Deus bendiga a los hermanos hispânicos. Salud, Jesus Xavier. Um abraço para Bismarck, para sua irmã também, para todos os irmãos aí, todos da sua família. Saudade de vocês. Oh, Jesus, não some não. Vamos fazer uma alabança aqui. Vamos fazer um culto. Você vai vir tocar aqui pra gente. Você e o pessoal, pô, saudade aí quando a gente cantava e adorava lá na igreja hispânica. Né? Jesus, não some não, viu? Nós vamos fazer aqui uns louvores, você vai participar. Me ajuda aí, ajuda nós. Ai, não tô conseguindo. Por uma coroa trocar. Deixa eu ver se eu consigo rolar aqui. Adriano Cristalino, Deus abençoe. Um abraço, obrigado pela tua participação. O Alex aí também. Um abraço para vocês da casa. Muito bom. Nós vamos começar o curso aí de teologia, hein, Adriana? A pastora já liberou. Nós vamos começar o curso de teologia. Vamos ver aí quantas pessoas vão querer participar do curso de teologia, que nós vamos estar ministrando. Vai ser um curso avivado, viu? Não vai ser curso teológico comum, não. Vai ser curso
curso do mover do Espírito Santo. Vai ter que levar o povo para a dimensão espiritual, não para a dimensão intelectual. A dimensão tem que ser espiritual. Glória a Deus. Cadê sua cruz? Você já sabe qual é a sua cruz? É o seu chamado. Luiz Nascimento, Deus abençoe, Luiz, glória a Deus, obrigado pela tua participação. Lucas Mamani, hermanos aqui do Labitari. Lucas Mamani, Edwin Mamani, Deus bendiga los hermanos, abraço, salud para tus parejas también, los hermanitos. Vamos, la playa, hermanos. Graças a Deus, para minha santificação. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Ser aqui com Jesus. Olha aí quem tá na área. A Alessandra e Ayrton Costa, lá do Paraná. Deus abençoe. A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Manda a paz aí pro pastor de vocês aí da igreja que vocês estão aí cooperando. Cristo vem me buscar e com ele morar, uma parte da glória de Deus. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Pegou seu copo com água? Pegou sua garrafinha com água? Estaremos orando pela água. Olha aí o pessoal da Cogimeb, Convenção dos Missionários, das igrejas missionárias. Pessoal da Convenção da Cogimeb, está no ar aí o pessoal, um forte abraço, pastor Antônio, pastor presidente, um abraço pastor Magniel, todos aí da Cogimeb, vocês que são também, eu esqueci o nome. Esqueci o nome agora do site, da coluna do site. Pô, fala aí, escreve pra mim, ô Maguiel. Quem tá aí na Cogimeb, com o nome do portal, né? Acesse ao portal da Cogimeb, o portal de notícias da Cogimeb. A Cogimeb apresenta um portal de notícias. Ela participa de um portal de notícias, né? São 3 portais com temas muito importantes. Você deve participar. Do Senhor, trabalhar e orar.
estar se na vinha do Senhor. Eu quero ser obreiro de valor, confiando no poder do Salvador. Olha aí, o pessoal da Cogimep falando, AD Catedral das Nações, é o portal da Catedral das Nações, lá no Parque São Lucas. Faz um trabalho muito bonito com missões. Inclusive tem um culto hispânico lá. Todo mês tem um culto hispânico. Maravilha! Do Senhor, meu desejo é orar e ocupado sempre estar. Sim, na vinha do Senhor. Pessoal, esse trabalho aqui, como dito, é um trabalho que é executado pela Associação Cristã ProBem. E nós temos parceria com várias igrejas e ministérios, porque o nosso trabalho é dar suporte para todo o ministério. E olha aí, a Cogimep está colocando o link, se você quiser acessar o portal, tem um link aí, aqui na live está o link que foi colocado, você acessa o portal e vai conhecer o portal da Assembleia de Deus Catedral das Nações. E o trabalho da Associação Cristã é esse, é reunir o povo de Deus e montar um grupo de cristãos que estão dispostos a fazer o bem. E nós estamos crescendo, estamos fazendo vários associados e vários contatos, e você é convidado para participar. 23 411 154 0001 71 é o nosso CNPJ. E na outra rede social, nós estávamos com problemas de acesso lá no YouTube, né? E você pode acessar lá, @EliasCelibe28, e você filia-se no canal para a gente poder estar fazendo as lives lá pela outra plataforma também, tá bom? Vai ser muito bom você conhecer lá todas as lives, quase todas as lives do Facebook, nós descarregamos lá também para você ter acesso e ficar registrado, para que quem queira ver novamente ou quem não viu queira ver a live do estudo, possa acessar lá na outra rede social. Pegue seu copo com água, estaremos orando agora pela água. Mas olha, aqui não é misticismo, não é magia, não é nada, é fé. Fé de que Jesus morreu na cruz para trazer saúde e paz para todos nós e nos levar para o céu após esta vida. O mais importante não é a cura física, o mais importante é a cura da alma e a salvação. O mais importante é a salvação da tua alma. Esse é o mais importante. Mas se você quer um milagre, o Senhor Jesus, ele é bondoso, ele é amoroso e ele está pronto a nos servir com milagres e maravilhas, para que você possa ter certeza que o reino dos céus é um reino de amor. Por isso, se você tem fé, pegue um copo com água e por meio do elemento água, o Senhor pode manifestar na sua vida, curando, libertando, tirando vício, pedra no rim. Apresente a Ele agora o seu problema. Ele é o médico dos médicos, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. A última palavra vem do céu. Querido Deus, em nome de Jesus, nós queremos apresentar este copo com água, abençoando, consagrando a Ti, em nome de Jesus. Pai Santo, em nome do Teu Filho, nós consagramos esta água, dando graça por ela. Graças a Deus por esta água. Água maravilhosa, de maravilhas. Ao bebermos, seremos curados e libertos, transformados, renovados, e o Teu nome será glorificado. Pai Santo, nós cremos assim. Amém. Tome comigo, tome sua água, crendo no milagre. Já estou curado, já não tenho mais nada. Jesus não perguntava, nem queria o seu amor. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar.
Ah, que peninha! Chegamos ao final de mais uma live da Associação Cristã Pro Bem. Fazer o bem faz bem. Muito obrigado pela tua participação. Você foi muito importante hoje para mim aqui. Você me anima, a sua presença me anima. Me dá vontade de estudar mais, de pregar mais, de fazer mais por você. E eu quero ver uma transformação na sua vida, da mesma forma que o Senhor tem transformado a minha. Eu tenho certeza que Ele pode te levar em lugares melhores, porque Deus tem muito mais para nós, muito mais do que nós possamos imaginar. E a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Tudo de bom para você, uma ótima semana. Fique com Deus, querido Deus, em nome de Jesus. Nós te louvamos e te agradecemos. E eu agradeço pela vida dessa pessoa, agradeço, Pai, pela família e te peço, Senhor, livra do mal todos aqueles que têm nos honrado, livra do mal, do homem perverso, da bala perdida, das ciladas do maligno, do laço do passarinheiro. Pai Santo, acampa teus anjos nos advertindo e nos mostrando a verdade. Que o teu Espírito Santo possa continuar sempre conosco, nos ministrando e nos consolando. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. E se você quer uma bênção apostólica, levante suas mãos para o céu assim, num gesto de quem vai receber algo. E você receberá uma bênção apostólica. Que o grande amor de Deus, Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, o Cristo, as ricas e doces consolações do Espírito Santo de Deus, o Consolador, estejam com todos, não só hoje, mas para sempre. E você diz? Amém. Assim seja, eu recebo, tomo posse, eu me apoio nesta fé. Uma ótima semana para você. Fique com Deus. Mas a ti também te chamo.